Bom dia, iremos apresentar nosso trabalho sobre Machado de Assis. Joaquim Maria Machado de Assis, mais conhecido como Machado de Assis, foi um jornalista, contista, cronista, romancista, poeta e teatrólogo. Nasceu no Rio de Janeiro em 1839 e faleceu também no Rio de Janeiro em 1908. É o fundador da cadeira número 23 da Academia Brasileira de Letras. Ocupou por mais de 10 anos a presidência da mesma. Filho do pintor e dourador Francisco José de Assis e da Maria Leopoldina Machado de Assis. Perdeu sua mãe muito cedo, aos 10 anos, e sua irmã mais velha, aos 6. Foi criado no Morro do Livramento por sua madrasta, já que logo após a morte de sua mãe perdeu também seu pai. Sofreu muito preconceito durante a sua vida, já que era pobre, negro, gago e epilético. Em 1854, com 15 anos, publicou o primeiro trabalho literário, o soneto A Uma Senhora de PJA, no Periódico dos Pobres. Em 1856, entrou para a imprensa nacional como aprendiz de tipógrafo, que desde então continuou trabalhando para jornais de diversas formas, onde teve a oportunidade de escrever crônicas, que se iniciaram em forma de resenhas sobre os debates do Senado e posteriormente a respeito dos costumes da época, o que gerou ao longo de uma carreira de 40 anos mais de 600 textos sobre a sociedade carioca do século XIX. Em 1858, trabalhou como revisor e colaborador no Correio Mercantil. E em 1860 passou a pertencer à redação do Diário do Rio de Janeiro. Escrevia regularmente também para a revista O Espelho, onde estreou como crítico teatral, a Semana Ilustrada e o Jornal das Famílias, no qual publicou, de preferências, contos. Começou também a colaborar em O Futuro, órgão dirigido pelo irmão de sua futura esposa. Em 1858, trabalhou como revisor de provas. Com 20 anos, Machado de Assis já frequentava os círculos literários e jornalísticos do Rio de Janeiro, capital política e artística do Império. Seu primeiro livro de poesias, Crisálidas, saiu em 1864. Em 1867, foi nomeado ajudante do diretor de publicação do Diário Oficial. Em novembro de 1869, chegou ao Rio de Janeiro Carolina Augusta Xavier de Novas, irmã do poeta português Faustino Xavier de Novas, grande amigo de Machado. Os dois conheceram-se e passaram a se aproximar até que 3 anos depois, em 12 de novembro de 1869, casaram-se. O casal permaneceu apaixonado, como apontam as correspondências do casal, e unidos por 35 anos, até que em 1904 Carolina faleceu. O primeiro romance de Machado, Ressurreição, saiu em 1872. No ano seguinte, o escritor foi nomeado primeiro oficial da Secretaria de Estado do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, iniciando assim a carreira de burocrata que lhe seria até o fim do meio principal de sobrevivência. Em 1874, o Globo publicou em folhetins o romance A Mão e a Luva, que intensificou a colaboração em jornais e revistas, como O Cruzeiro, A Estação, Revista Brasileira, escrevendo crônicas, contos, poesias, romances que iam saindo em folhetins e depois eram publicados em livros. De 1881 a 1897, publicou na Gazeta de Notícias as suas melhores crônicas. Em 1881, saiu o livro que lhe daria uma nova direção à carreira literária de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, onde publicou em folhetins na Revista Brasileira de 15 de março a 15 de dezembro do mesmo ano. Revelou-se também extraordinário contista em papéis avulsos e nas várias coletâneas de contos que se seguiram.
Em 1889, foi promovido a diretor da Diretoria do Comércio do Ministério em que servia. A obra de Machado de Assis abrange praticamente todos os gêneros literários. Na poesia, inicia com o Romantismo de Crissálidas, 1864, e Falenas, de 1870, passando pelo Indianismo, em Americanas, de 1875, e o Parnasianismo, em Ocidentais, de 1901. Paralelamente, apareciam as coletâneas de contos fluminenses, de 1870, e Histórias da Meia-Noite, de 1873. Os romances Ressurreição, de 1872. A Mão e a Luva, de 1874. Helena, de 1876. E Yaya Garcia, de 1878, foram considerados como pertencentes ao seu período romântico. A partir daí, Machado de Assis entrou na grande fase das obras-primas, que fogem de qualquer denominação de escola literária, e que tornaram o maior escritor das letras brasileiras e um dos maiores autores da literatura de língua portuguesa. Em 1904, devido ao falecimento de sua esposa, Machado entrou em profunda depressão. O autor saudoso de sua esposa escreveu um dos seus mais famosos poemas, A Carolina. E já idoso e tomado pela depressão, Machado de Assis faleceu, aos 69 anos de idade. As características dos romances de Machado de Assis. As obras apresentam frases curtas e incisivas, repletas de humor e reflexão, através de frases irônicas e sugestivas, além de apresentar intertextualidade, como obras consagradas e perfeição gramatical. As personagens femininas são geralmente apresentadas como fortes dominadoras, sensuais, dissimuladas, ambíguas, astuciosas, principalmente adúlteras, o que comprova a vulnerabilidade do amor. Essas características que levam a uma observação negativa, na verdade exaltam a esperteza feminina. Vamos falar das obras de romance de Machado de Assis. Vamos começar por Ressurreição. Dr. Félix era um homem ainda jovem, rico e amado dentro da sociedade carioca, despertava o interesse das moças e o respeito ou a inveja dos cavalheiros. Mesmo ainda tendo vivido pouco, já havia passado por situações suficientes para lhe tirar do coração a confiança do amor. Por esse motivo, sempre rompia seus romances apenas para evitá-lo, como fez no último caso antes de conhecer Lívia. Mão e a Luva narra um caso de namoro complexo para os padrões burgueses. Guilmar, uma menina de 17 anos de idade, afilhada de uma baronesa, tem 3 pretendentes: Estevam, sentimental; Jorge, calculista; e Luiz Alves, ambicioso. A obra Helena narra uma história que Helena é considerada uma filha abastarda, é reconhecida e acolhida pela família de seu pai, quando este falece. O livro inicia seu enredo exatamente neste momento, quando o conselheiro Vale, pai de Helena, tem sua morte ocasionada por apoplexia. Após sua cesta, deixa para trás seu filho Estácio, sua irmã, seu amigo e sua filha que estará no internato, chamada Helena. Yaya Garcia foi o último romance de Machado de Assis, publicado no ano de 1878. É considerado como uma obra da fase romântica do escritor. O espaço em que a história se passa é em Santa Teresa. O bairro é tradicional do Rio de Janeiro. O tempo se dá em meados de 1800, entre seu desenrolar da Guerra do Paraguai e o seu final durante os anos de 1865 e 1870. Memórias póstumas de Brás Cubas. A infância de Brás Cubas, como a de todo membro da sociedade patriarcal brasileira da época, é marcada por privilégios e caprichos patrocinados pelos pais. O garoto tinha como brinquedo de estimação o negrinho Prudêncio, que lhe servia de montaria para os maus tratos em geral. Na escola, Brás era amigo de traquinagem de Quincas Barbas,
que aparecerá no futuro defendendo o humanitismo misto da teoria darwinista com o borbismo, aos vencedores as batatas, ou seja, só os mais fortes e aptos devem sobreviver. A obra Casa Velha, por achar o livro que Padre Luiz Gonçalves escreveu medíocre, é que o padre resolveu escrever para mostrar que não só de sermões e rezas consegue escrever um membro da igreja. Seu livro trataria de política na época de Dom Pedro I e resolveu fazer a pesquisa na Casa Velha. Nome do livro. Ali havia uma biblioteca e documentos que contavam sobre acontecimentos políticos da época. Na Casa Velha vivia Dona Antônia, viúva de um ministro, mãe de Félix e provedora de Lalau. O romance Quincas Borbas. O título do livro está relacionado com o filósofo Quincas Borbas, que logo no início da história falece. Com a morte dele, Pedro Rubião de Alvarenga, discípulo do filósofo e seu enfermeiro particular, é agraciado com uma grande herança. Dom Casmurro. O romance é narrado pelo próprio Bento Santiago, conhecido como Bentinho. Ele é um homem por volta de seus 60 anos e que está disposto a contar sua história de amor pela vizinha, Capitu. A trama tem como local da cidade Rio de Janeiro durante o período do Segundo Império. Esau e Jacó. Uma obra publicada em 1904. Esau e Jacó começam com a visita de Natividade, grávida de gêmeas, e sua irmã, Perpétua, a uma cabocla do Morro do Castelo. A futura mãe, que queria conhecer o destino de seus filhos gêmeos, Pedro e Paulo. A previsão da cabocla é animadora. Serão grandes. Isso, porém, não é suficiente para desfazer a inquietação da Natividade, que se preocupa com as possíveis brigas dos irmãos ainda no ventre. Memorial de Aires, uma obra publicada em 1908. Memorial de Aires foi escrito em formato de diário da mesma forma de construção, de memória póstumas de Brás Cubas. Então, é um texto fragmentado e sem linearidade. Machado de Assis o escreveu de janeiro de 1888 a setembro de 1889, sendo este último romance dele, que se difere dos demais, de sua fase realista. Marcondes de Aires, aposentado após mais de 30 anos sendo diplomata no exterior, viúvo e solitário, resolve escrever sobre si, sobre o casal Aguiar e sobre os filhos postiço, deste Tristão e Fidélia, como meio de distração da tediosa velhice. Essas são as obras de romance, publicadas por Machado de Assis. Agora mostraremos um vídeo sobre um dos romances. Espera aí. Depois eu conto a história de Virgília. Antes, eu quero mostrar uma coisa inédita. Que eu saiba, até hoje, nunca ninguém relatou seu próprio delírio de morte. Vou fazer isso agora. Você, espectador que já se remexe aí na poltrona, tenha calma. Logo, logo vamos entrar na história propriamente dita. Tenho certeza que você também há de achar muito interessante o que se passou na minha cabeça nos minutos finais de minha existência. Primeiro, me senti transformado na Suma Teológica de São Tomás. Minhas mãos eram o fecho do livro. Mas acho que para Virgília aquela posição dava-me um ar de defunto. Então, senti frio e pensei que entrava na região dos gelos eternos. Mas não. Na realidade, eu cavalgava um hipopótamo. E ele me levou até o início dos tempos. Como se chama a senhora? Podes me chamar de Natureza. Natureza? A senhora?
fábula! Uma fábula! Tremes. Dona Natureza, me dá mais alguns anos. Não preciso mais de ti. Para o tempo, não importa o minuto que passa, mas o minuto que vem. Desce e olha. Então vi uma coisa única. A condensação viva de todos os tempos. Vi o tumulto dos impérios, a guerra dos apetites, a destruição recíproca dos seres e das coisas. Ambição, vaidade, cobiça e inveja agitavam o homem como um chocalho. E entrando nos séculos futuros, tudo começou a passar com maior rapidez e igual monotonia. Quando voltei a mim, lá estava ela. Machado tratava com frequência sobre as ascensões sociais e a manutenção das aparências sociais, por meio de críticas à burguesia, dando à luz ao realismo brasileiro. Suas obras recheadas de ironia abordam o que o autor observava na sociedade da época. O Rio de Janeiro do Brasil passava por uma transição de falta de infraestrutura, ganhando planejamento baseado no urbanismo de Paris, na França. Sofisticação para satisfazer a proeminente parcela burguesa da população da época. E tendo as obras de contos, temos como exemplo 4 principais obras de Machado de Assis, sendo elas A Cartomante, O Espelho, Missa de Galo e Adão e Eva. O conto de Machado de Assis, A Cartomante, gira em torno de um triângulo amoroso composto por um casal e um amigo de infância muito próximo. O conto O Espelho mostra, através de uma aguda análise do comportamento humano, Machado de Assis expõe em um espelho que a nossa alma externa, ligada ao status de privilégio social, a imagem que os outros fazem de nós, é muito mais importante do que a nossa alma interna, ou seja, a nossa real personalidade. No conto A Missa de Galo, é um extrato da memória de um rapaz que era estudante e vivia na casa de um escrivão. E no conto de Adão e Eva, Machado de Assis conta que, na verdade, quem criou o mundo foi o diabo. Deus apenas criava algo bom para invenções. Assim que se encontravam, criou o homem e a mulher. Deus lhe deu a alma e os conduziu ao paraíso. Agora mostraremos um vídeo. As personagens que compõem essa história são Dr. Bacamarte, protagonista da história. Após conquistar respeito na carreira de médico na Europa e no Brasil, retorna à sua terra natal, Itaguaí, para se dedicar mais à sua profissão. É um homem que vive pela ciência. Representa bem a caricatura do despotismo cientificista do século XIX. Dona Evarista, embora não fosse bonita nem simpática, o doutor a escolhe como esposa, pois ela reúne condições fisiológicas e anatômicas de primeira ordem, apta para lhe dar filhos em sã consciência e inteligentes. Crispim Soares era o boticário, muito amigo de Simão. Padre Lopes era o vigário da localidade. Porfírio, o barbeiro, representa a caricatura política, demonstrando ambição de poder. O conto se passa na vila de Itaguaí. Localizada no estado do Rio de Janeiro, originou-se de uma aldeia indígena onde, em 1688, alguns jesuítas iniciaram suas atividades de catequese e, em 1818, passou à condição de vila. Itaguaí era uma vila discreta com economia baseada no cultivo da cana-de-açúcar, pouco ou nada interessante para quem vivia na capital. O Dr. Bacamarte, entretanto, rejeita boas propostas de trabalho feitas pelo rei. Se mete em Itaguaí para se dedicar à ciência de corpo e alma e passa a estudar psiquiatria. Logo, tem a ideia de criar um asilo de loucos, ou seja, uma casa de orates, que se tornaria a Casa Verde. A Casa Verde foi um nome dado ao asilo por alusão à cor das janelas, que pela primeira vez apareciam verdes em Itaguaí. Após a construção do manicômio, o local fica cheio e Bacamarte se torna um médico obcecado pelo trabalho. No início, os internos possuíam realmente casos de loucura,
e as internações eram aceitas pela sociedade. Até que em um certo momento o doutor passa a enxergar loucura em todas as pessoas e começa a internar todos que causavam-lhe espanto. Enquanto essas internações vão acontecendo e a população da cidade fica em alarme, Dona Evarista encontra-se em uma viagem pelo Rio de Janeiro. Ela havia ficado muito triste pela falta de atenção que o marido lhe dava, quase voltando a se sentir uma viúva novamente, e ganhara do doutor uma viagem para conhecer a cidade carioca. Todos na cidade olhavam Dona Evarista como a solução para as internações inesperadas feitas pelo alienista. Com o tempo, a cidade vai adquirindo um clima cada vez mais tenso e o barbeiro Porfírio, que possuía um interesse na carreira política, resolve armar um protesto. Porém, quando se descobre que Dr. Bacamarte pediu para não receber mais pelos internos, a ideia de que as inúmeras reclusões não eram movidas por interesses econômicos corruptos, o movimento se enfraquece. Porfírio, no entanto, movido por sua ambição de chegar ao poder, consegue armar a revolta dos canjicas. Ele mesmo era conhecido por canjica. A população se move até a casa do Dr. Bacamarte para protestar. É quando a força armada da cidade chega para tentar controlar a população. Porém, para a surpresa de todos, a polícia se junta aos revoltos e Porfírio se vê em uma posição poderosa como líder da revolução. Resolve então dirigir-se até a Câmara dos Vereadores para destituí-la. Agora com plenos poderes, Porfírio chama o Dr. Bacamarte para uma reunião, mas ao invés de despedi-lo, junta-se a ele e assim, as internações continuam na cidade. Dias depois, 50 apoiadores da Revolução dos Canjicas são internados. Porfírio é deposto, mas a história se repete e um novo governo também não derruba a Casa Verde. Pelo contrário, fortalece-a. As internações continuam de forma acelerada. E até Dona Evarista é internada após passar uma noite sem dormir, por não conseguir decidir que roupa usaria numa festa. O alienista, percebendo que seu pensamento estava errado, resolve liberar todos os internos e refazer sua teoria. Se a maioria apresentava desvio de personalidade e não seguia um padrão, então Louco era quem mantinha regularidade nas ações e possuía firmeza de caráter. Baseado nessa sua nova teoria, o Dr. Bacamarte recomeça a internar as pessoas da cidade. Assim, as internações continuam, e outras pessoas são consideradas curadas ao apresentarem algum desvio de caráter. Simão viu em sua obra A Casa Verde sérios problemas quando percebeu a falta de funcionalidade em manter pessoas ditas loucas dentro de um mesmo lugar. O doutor então olha para si mesmo. Sim, louco sou eu. Ele decide prender-se no seu próprio delírio de loucura. Sua índole o faz trancafiar a si, deixando claro a principal crítica. Se todos os outros são sãos, o louco estará aqui a julgar. Este é o cúmulo final. Agora, algumas curiosidades sobre Machado de Assis. Devido a preconceitos sofridos por sua cor de pele e por seus pais serem ex-escravos, Machado de Assis teve um acesso limitado à educação. Por isso, teve uma formação autodidata. Além disso, o autor falava inglês, francês e latim. Machado de Assis, juntamente com outras personalidades como Olavo Bilac e Rui Barbosa, também fundou a ABL, Academia Brasileira de Letras, onde foi o primeiro presidente e ocupou a cadeira 23 até sua morte. Uma de suas obras mais famosas, Dom Casmurro, foi inspirada em fatos autobiográficos, segundo o escritor Carlos Heitor Cone. Por fim, temos a bibliografia e muito obrigada pela atenção.